Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem! Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós iremos trabalhar matemática. A prof convida vocês a estarem abrindo a apostila na página número 36. Apostila de matemática, página número 36. Vocês se lembram que na última aula nós trabalhamos com as ideias da subtração? Quando nós trabalhamos com retirar, comparar, completar, nós estamos trabalhando com as ideias da subtração. Vocês se lembram? Aqui nessa lousinha aqui, ó, nós temos escrito as ideias da subtração. São ideias de comparar, retirar e completar. Por exemplo, ideia de retirar. Ideia de retirar, vocês se lembram desse probleminha aqui? Que no canil havia 18 cachorros, 12 foram adotados. Então, 12 foram retirados. Então, 18 menos 12 igual a 6. Então, aqui nós trabalhamos a ideia de retirar. Nós estamos trabalhando com subtração. Muito bem. No segundo probleminha, quando fala que Paty e seu irmão Lucas colecionam réplicas de dinossauros de diferentes tamanhos e materiais. Só que Paty tem 12 e Lucas tem 19. Qual dos dois tem mais? Então, está comparando. Quando eu trabalho com a ideia de comparar, eu estou trabalhando subtração. No terceiro probleminha, Caio está organizando sua coleção de bonecos de super-herói. Ele achou que já tinha 25, mas ao refazer a contagem, ele constatou que eram apenas 19. Quantos bonecos faltam para Caio completar o que gostaria? Nesse probleminha, nós trabalhamos com a ideia de completar. Então, quando nós trabalhamos com essas três ideias aqui de comparar, retirar e completar, nós estamos trabalhando ideias de subtração. Muito bem. Então, agora na página 36, nós vamos continuar trabalhando com a subtração, tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Exercício 2. Observe a coleção de adesivos de Ana Clara e Luciana. Essa primeira coleção é de Ana Clara e essa segunda é de Luciana. Só de nós olharmos sem contarmos, nós já conseguimos visualizar quem tem mais adesivos, né? Quem tem mais? Só de visualizar sem contar. Ana Clara ou Luciana? Ana Clara. Por mais que os adesivos de Luciana sejam maiores, é possível nós visualizarmos que aqui tem mais. Vocês observaram que aqui tem 3, como se fosse 3 linhas, e aqui só tem 2, né? Então, aqui é visivelmente possível que nós observemos que aqui tem mais. Ana Clara tem mais. Quantos adesivos Ana Clara tem a mais que Luciana? Agora, nós precisamos contar, né? Muito bem. Quantos adesivos Ana Clara tem? Podem contar. Ela tem 18. Muito bem. A prof vai colocar o número aqui na intenção de facilitar, tá? Então, Ana Clara tem 18 e Luciana tem quantos? Contem. Ela tem 11. Muito bem. Ana Clara tem 18, Luciana tem 11. Quantos adesivos Ana Clara tem a mais que Luciana? 18 menos 11. Se nós fizermos mentalmente dezenas, vamos pegar as dezenas?
Para eu compor o número 18, eu não utilizo o 10 e o 8, e o 11, o 10 e o 1. Então, vamos 10 daqui menos o 10 daqui, eu fico com 10 menos 10, 0. E 8 menos 1, eu fico com 7. Então, quantos adesivos Ana Clara tem a mais que Luciana? Ela tem 7. Vamos escrever? Vamos lá, então. Ana Clara tem 7 adesivos a mais que Luciana. Ponto final. Ana Clara tem 7 a mais. Porque, vejam bem, vejam aqui junto com a prof, ó. Luciana tem 11, né? Ana Clara tem 18. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos igualar as duas. Vamos colocar as duas com 11. Luciana já tem 11, que é aqui. Ana Clara tem 18. Vamos colocar Ana Clara com 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Então, até aqui tem 11, até essa menininha aqui. Então, vou marcar aqui, ó, a diferença delas, ó. A quantidade que a Ana Clara tem a mais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que foi os 7 adesivos, foram os 7 adesivos a mais que a gente já colocou aqui, porque nós fizemos cálculo mental, né? Agora, nós precisamos registrar como que nós fizemos esse cálculo. Como que nós fizemos? Nós pegamos essa quantidade menos, nós não estamos trabalhando com adição, então nós precisamos fazer menos. 18 menos 11, vamos colocar aqui? Vamos lá, então. 18 menos 11 igual... Qual que foi aqui o número, o total que nós chegamos aqui, que é a quantidade que a Ana Clara tem a mais que a Luciana? 7. Vamos colocar o 7 aqui. Vamos lá. Então, 18 menos 11 igual a 7. Na letrinha C, quantos adesivos Luciana tem a menos que Ana Clara? Ana Clara, 18, Luciana, 11, certo? Então, quantos adesivos Luciana tem a menos? Então, continuando na letrinha C, quantos adesivos Luciana tem a menos que Ana Clara? Se Ana Clara tem 7 adesivos a mais, Luciana tem quantos a menos? A mesma quantidade, porque é essa quantidade aqui que está fazendo a diferença, né? Essas 7 unidades, esses 7 adesivos. Quantos adesivos, então? Vamos escrever. Luciana tem 7 adesivos a menos que Ana Clara. Vamos escrever. Luciana tem 7 adesivos a menos que Ana Clara. Muito bem. Qual é a diferença entre o número de adesivos de Ana Clara e de Luciana? A diferença são esses que nós marcamos aqui, que a prof marcou. Ana Clara tem 18, Luciana tem 11.
A diferença são essas quantidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual que é a diferença? O que nós precisamos escrever? A diferença é 7. Ponto final. Então, segundo ano, vamos ler o que esse menino está pensando? Entendi. Para a ideia de comparar duas quantidades, utilizo as expressões quanto a mais, quanto a menos, qual é a diferença entre? Nós não estávamos comparando as duas coleções, a coleção de Ana Clara com a coleção de Luciana? A coleção de Luciana com a coleção de Ana Clara? Muito bem. Nós não trabalhamos com as ideias, com as expressões quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença entre. Então, quando nós trabalhamos com essas ideias, nós estamos comparando. Nós não estamos comparando as quantidades aqui? Muito bem. Então, é isso que esse aluno chegou à conclusão, a essa conclusão. Agora, nós vamos para a página 37. Vocês gostam de quebra-cabeça? A maioria, imagino que sim, né? Muito bem, então. Exercício 3. Observe o quebra-cabeça que Luan está montando. Luan está montando um quebra-cabeça, só que ele ainda não terminou. Os espaços na cor marrom ainda não foram completados com as peças para compor a cena. Letrinha A. Quantas peças faltam para ele terminar de montar o quebra-cabeça? Quantas peças estão faltando terminar? Mamão com açúcar, né? Quantas peças? 6. Vamos escrever? Vamos lá. Faltam 6 peças. C cedilha. Muito bem. Registro matemático. Como que nós vamos registrar aqui? Como que nós vamos registrar? Como que é o registro que nós vamos fazer aqui em matemática? Qual que é o total de peças que são necessárias para montar o quebra-cabeça inteiro? Qual que é o total? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, o primeiro número que nós vamos escrever lá embaixo é o número 20. 20 menos. Quantas peças já foram montadas? Já foram montadas? Vamos contar? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 20 menos 14 igual. Quantas peças que ainda restam para ser montadas? 6. Então, esse é o cálculo, o registro matemático para chegarmos ao número de peças que ainda restam a ser montadas. 20, que é o total de peças para montar o quebra-cabeças, menos 14, que são as peças que já foram montadas. Nós chegamos à quantidade 6, que são as 6 que ainda restam para serem montadas.
Agora, sugestão de um livro. Venha conhecer. Livro. Quem ganhou o jogo? Explorando a adição e a subtração, editora Moderna. Neste livro, conta-se a história de um garoto chamado Lucas e de seus amigos de escola. Lucas é um garoto com deficiência física. Por isso, no texto, são expostas algumas dificuldades que pessoas com esse tipo de deficiência têm em nossa sociedade. Muito bem, então, uma sugestão de leitura. Agora, virando a página, nós vamos para a página 38. Vamos lá? Exercícios. Utilize as estratégias que preferir para resolver as situações problema. Deixe registrado como pensou e indique os resultados nas respostas. Muito bem. Nesses retângulos, vocês vão registrar a forma como que vocês pensaram, tá bom? Cada um tem a sua maneira, tá? E isso não significa que seja errado, são várias possibilidades, são várias estratégias, tá? Muito bem. Número 1. Felipe e Edgar jogaram bafinho no recreio. Felipe e Edgar. Antes, Felipe tinha 19, depois 27. Edgar antes tinha 23 e depois 15. Se nós analisarmos Felipe, ele tinha 19 e depois 27. Qual o número que é maior aqui? 19 ou 27? 27. Edgar, ele tinha 23 e depois 15. Qual o número que é maior? 23 ou 15? 23. Muito bem. Felipe. Vamos voltar ao Felipe. Antes ele tinha 19 e depois 27. Ele aumentou a quantidade de pontos ou ele diminuiu? 19 foi para 27. Ele aumentou. E Edgar? Ele antes tinha 23 e depois 15. Ele aumentou a quantidade de pontos ou ele diminuiu? Ele ficou com menos figurinhas, né? Diminuiu a quantidade de pontos ou de figurinhas. Muito bem. Letrinha A. O que aconteceu com o número de figurinhas de Felipe no final do jogo? Como que ficou o número de figurinhas de Felipe no final do jogo? Ele aumentou ou ele diminuiu a quantidade de figurinhas? Ó, 27. E ele tinha 19. Foi o que a gente já falou antes, né? Aumentou o número de figurinhas. Vamos escrever? Aumentou o número de figurinhas como que é o nome do jogador? Felipe. Muito bem. Então, no final do jogo, aumentou o número de figurinhas de Felipe. E com o número de figurinhas de Edgar, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa? Aumentou ou diminuiu? Edgar tinha 23 e depois ele tinha 15. 23 é maior que 15. Então, o que aconteceu com a quantidade de figurinhas de Edgar? Diminuiu. Vamos escrever? Vamos lá, então, junto com a prof. Diminuiu o número de figurinhas de Edgar. Ponto final. Diminuiu o número de figurinhas de Edgar. No início do jogo,
qual era a diferença no número de figurinhas de Edgar e de Felipe? Qual que era a diferença entre eles? Vocês se lembram do exercício anterior que nós fizemos? Da coleção de Ana Clara e da coleção de Luciana? É a mesma coisa que nós vamos fazer agora. No início do jogo, qual era a diferença do número de figurinhas de Edgar e Felipe? No início, quanto que Edgar tinha? 23. Então, no início, Edgar tinha 23. E Felipe? 19. Muito bem. Qual que é essa diferença? 23 menos 19. Ou 19 para chegar no 23. Cálculo mental. Agora é a hora dos gênios da matemática do segundo ano resolverem esse probleminha. Tá? Vocês vão registrar como que vocês pensaram. Tá? Posso registrar o meu exemplo? Vou registrar o meu exemplo. Isso não significa que a estratégia de vocês possa ser a mesma que a minha, tá? Vamos lá, então. A prof vai registrar a estratégia da prof. Então, como que a prof pensou? 23 do Edgar menos 19 do Felipe, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro. 23 menos 19 igual. Quanto que é 23 menos 19? 4. Muito bem. E a resposta? No início do jogo, qual era a diferença no número de figurinhas de Edgar e Felipe? A diferença era de... Vamos escrever? A diferença era de quantas figurinhas? 4 figurinhas. Por quê? No começo, antes, Edgar tinha 23 e Felipe 19. Agora, nós vamos para a página seguinte, na letrinha D. Vamos lá? Qual é a diferença entre o número de figurinhas de Felipe e Edgar no final? Então, aqui nós fizemos no início. Ó, no início, a diferença era de 4 figurinhas. Eram de 4 figurinhas. E no final, qual é a diferença? Vamos ver? Vamos ver, então. 27, Felipe e Edgar, 15. Ó, 27 e 15. Para eu saber a diferença, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Subtração. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar 27 menos 15. Essa é a minha estratégia, tá? 27 menos 15 igual. Quanto que dá 27 menos 15? Para eu compor o 27, eu uso o 20 e o 7. Para eu compor o 15, eu uso o 10 e o 5. Então, 20 menos 10. 20 menos 10? 10. E 7 menos 5? 2. 10 mais 2? 12. Então, qual que foi a diferença no final? A diferença ficou de... Vamos escrever? Vamos lá. A diferença ficou
igual a 12 figurinhas. Muito bem. Então, no início, a diferença era 4, né? E depois, a diferença ficou igual a 12. Qual é, agora na letrinha I, qual é a diferença entre o número de figurinhas de Edgar antes e depois do jogo? Qual que é a diferença entre o número de figurinhas de Edgar antes e depois do jogo? Agora não vai comparar, tá? É só de Edgar. Antes do jogo, ele tinha quanto? 23. E depois do jogo, ele ficou com quanto? Com 15. Então, como que a gente faz esse cálculo aqui? 23 menos 15. 23 menos 15 igual. Cálculo mental. 20 menos 10. Ou 15 para chegar no 23. 23 menos 15, eu tenho como resultado o número 8. Muito bem. Então, qual que é a resposta? A diferença é de 8 figurinhas. A diferença é de 8 figurinhas. Muito bem, porque ele tinha... Quantas figurinhas que ele tinha no início? Ele tinha 23 e ele ficou com 15. Depois ele só tinha 15. Então, 23 menos 15, 8. Então, ele perdeu 8 figurinhas, né? Ele perdeu no jogo do garfinho 8 figurinhas. Quem ficou no lucro aqui? O Felipe, porque ele começou com 19 e depois ele ficou com quantas? 27. Então, o Felipe ficou no lucro, né? Ficou com mais figurinhas. Exercício 2. Mariana empilhou os cubos ao lado. Se ela retirar esta quantidade de cubos do empilhamento acima, quantos cubos ficarão na estrutura? Mariana fez essa pilha aqui, ó, empilhou os cubos dessa maneira. Mas o probleminha está dizendo se ela retirar. Observem aqui a palavra retirar, ó. Se ela retirar esta quantidade dessa pilha aqui. Quantos cubos ficarão na estrutura? Ó, essa quantidade, esse desenho aqui, é isso aqui, mais isso aqui, certo? Então, ela retirou, vamos contar quantos cubos ela tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que tem um aqui embaixo? 7, né? Muito bem. E quantos que ela retirou? 1, 2, 3, 4. Um aqui no meio. 5. Então, ela tinha 7. Ela retirou 5. Quantos cubos que sobraram para a Mariana? Sobraram esse aqui e esse aqui. 1, 2. Vamos registrar? Então, ela tinha 7 cubos. Ela retirou 5.
7 menos 5 igual... Quantos que sobraram? São esses que estão marcados na cor azul. Sobraram 2. Então, a resposta é: quantos ficarão na estrutura? Ficarão na estrutura. Ficarão na estrutura 2 cubos apenas. Muito bem. Então, continuando o segundo ano, agora na página 40. Exercícios. Resolva situações problema com as estratégias que preferir. Deixe registrado como você pensou, tá? Número 1. A professora Ana Cristina leu durante a semana, na hora da história, vários livros de Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês que criou contos infantis que ficaram conhecidos por todo o mundo, por muitas gerações à sua frente. A professora resolveu verificar quais das histórias as crianças de todas as classes de segundo ano da escola mais gostaram de ouvir. Complete a última coluna da tabela E, depois responda as questões. Muito bem, então. De acordo com os dados da tabela, responda. Letrinha A. Qual foi a história que recebeu mais votos? O Soldadinho de Chumbo recebeu quantos votos? 30. A Pequena Sereia, 16. A Arca Voadora, 25. O Patinho Feio, 18. A Princesa e a Ervilha, 13. Muito bem. Então, segundo ano, primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Nós colocarmos a classificação sobre a quantidade de votos que cada um dos livros teve. Qual que foi o mais votado? Soldadinho de Chumbo com 30 votos. Então, ele está em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. A Pequena Sereia está em qual colocação? O Soldadinho de Chumbo teve a maior quantidade de votos, ele está em primeiro. Vamos procurar quem está em segundo? Abaixo de 30. Só que o número precisa estar próximo de 30. Qual o número que está? É menos que 30, mas está próximo de 30. 25. Então, a Arca Voadora foi a segunda colocada, certo? Então, vamos colocar aqui, escrever aqui. Arca Voadora foi o segundo colocado. Terceiro, um pouco abaixo de 25. Nós temos 16, 18 e 13. 18. Então, o número 18... O Patinho Feio está em qual colocação? Em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Agora, quais que sobraram? A Pequena Sereia com 16 e a Princesa e a Ervilha com 13. Então, quarto lugar, a Pequena Sereia. Vamos lá? A Pequena Sereia em quarto lugar. Quarto lugar, a Pequena Sereia. E quinto e último lugar, a Princesa e a Ervilha. Vocês conhecem essas histórias? A maioria sim, né?
Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o mais votado, o livro O Soldadinho de Chumbo, com 30 votos. Em segundo lugar, o segundo livro mais votado, A Arca Voadora, 25 votos. Terceiro mais votado, O Patinho Feio, 18 votos. Quarto mais votado, A Pequena Sereia, 16 votos. E quinto e último mais votado, A Princesa e a Ervilha, 13 votos. Agora vamos responder as questões. De acordo com os dados da tabela, responda: qual foi a história que recebeu mais votos? Qual foi a história? O Soldadinho de Chumbo. Vamos escrever? O Soldadinho de Chumbo. Muito bem. Quantos votos essa história teve? 30 votos. Então, vamos colocar aqui o número 30. Muito bem. Agora, na próxima página. Qual foi a história menos votada, a que recebeu menos votos? Aqui está em quinto e último lugar. A Princesa e a Ervilha. Qual foi a quantidade de votos? 13. Então, a história menos votada, vamos escrever, a história menos votada foi A Princesa e a Ervilha. Ponto. A quantidade de votos? 13, né? Vamos colocar aqui. 13. Muito bem. Houve empate na votação? Vocês sabem o que é empate, né? Quando existem dois números iguais ou duas quantidades iguais. Aqui nós temos quantidades iguais? Não. Então, houve empate? Não, né? Então, é só nós escrevermos não. Não houve empate. Ponto final. Na letrinha D, quantos votos tiveram juntos os dois livros mais votados? Quais foram os dois livros mais votados? Os que obtiveram a classificação primeiro e segundo lugar. O Soldadinho de Chumbo e a Arca Voadora. Quantos votos tiveram juntos os dois livros mais votados? Soldadinho de Chumbo, quantos votos? 30. Soldadinho de Chumbo, 30. E a Arca Voadora, 25. Então, a pergunta é, quantos votos tiveram juntos? Se eu estou trabalhando com a ideia de juntar, é a adição ou a subtração? É a adição. Então, é 30 do Soldadinho de Chumbo mais 25 da Arca Voadora. 30 mais 25, eu tenho um total de quanto? 30 mais 25? 55. Qual que é a resposta? Os dois livros mais votados tiveram juntos 55 votos. Ponto final. Na letrinha E, quantos votos a história primeira colocada teve a mais em relação à segunda colocada? A primeira
teve 30, que foi soldadinho de chumbo, não foi? Soldadinho de chumbo, 30. A arca voadora, que ficou em segundo, 25. Agora a pergunta é a seguinte: quantos votos a história, o soldadinho de chumbo, teve a mais que a arca voadora? Como que nós vamos descobrir isso? Fazendo 30 menos 25. Por que que é a menos? Por que que eu vou fazer a subtração? Porque está perguntando quantos votos a história primeira colocada teve a mais em relação à segunda. E para eu saber qual a quantidade, eu preciso pegar os 30 votos daqui está em primeiro lugar e tirar 25 desses 30, para eu saber quantos votos essa daqui teve mais que essa. Então, 30 menos 25. Mamão com açúcar. 30 menos 25, eu tenho como resultado 5. Então, qual que é a resposta? A primeira colocada teve 5 votos a mais que a segunda. Daí pode escrever o número ordinal, tá? Primeira colocada teve 5 votos a mais que a segunda. Ponto. Agora a letrinha F. Quantos votos a menos teve a última colocada em relação à primeira? A primeira nós já sabemos que teve 30. E a última teve 13. Para eu saber qual que é essa diferença, eu preciso subtrair, certo? Então, eu vou pegar 30 menos 13. Vamos lá? 30 menos 13 igual 30 menos 13. Eu tenho 17. Então, qual que é a resposta? A resposta, a última colocada teve 17 votos a menos que a primeira. Ponto final. Por quê? Porque a primeira teve 30 e a última teve 13. E a diferença que tem aqui de 30 menos 13 é 17. Então, a diferença na quantidade de votos que o soldadinho de chumbo recebeu em relação à princesa e a ervilha foi a quantidade 17 de votos. Soldadinho de chumbo teve 17 votos a mais que a princesa e a ervilha, tá? Muito bem, então, segundo ano. Essa foi nossa aula de hoje de matemática, tá bom? Um super beijo!